Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um belo dia com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 11 de julho, a lição 3, ela tem como título Participando do Poder da Ressurreição. A lição de hoje ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 até 22, Filipenses, capítulo 3, versículos 8 até 11, Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3. E aqui nós vemos, como foi demonstrado o poder de Deus na ressurreição de Cristo. E Jesus, ele foi ressuscitado, dentre os mortos, ele ascendeu aos céus e está à direita do Deus Pai, mostrando a todo o universo o poder de Deus em Cristo, que foi manifestado quando ele o ressuscitou. E ele assentou-se nos lugares celestiais, lá no céu. E essa exaltação de Jesus evidencia a magnitude do poder divino nesta vitória estupenda de Jesus que ele teve sobre a morte e o pecado. E assim ele pode regenerar toda a humanidade, todas as pessoas, para essa esperança da vida eterna. E no livro de Efésios, capítulo 8, versículo 8 a 11, em Efésios, capítulo 4, versículos de 8 a 11, o apóstolo Paulo ele nos adverte a não adotar assim uma imagem meramente estática de Cristo no trono celestial, e sim apresentando, em vez disso, a imagem dinâmica do Novo Testamento do Cristo exaltado, que avança por meio do seu Espírito em todo o mundo, todo o universo, dominando e conquistando. E assim Paulo ele retratou a exaltação e coroação de Cristo, não apenas com uma simples ilustração, mas sim do poder divino oferecido a todos os crentes, mas como uma fonte desse poder que pode realmente transformar vidas, transformar pessoas, para que elas possam aceitar Jesus como Salvador e tornar-se novas criaturas. E o apóstolo Paulo, enquanto ele se encontrava preso, ele refletiu bastante de como ele havia sofrido a perda de todas as coisas, inclusive a sua reputação, o poder da liberdade. No entanto, ele continuava dizendo que ele considerava tudo que ele havia perdido, comparado com o que ele havia ganho em Cristo, um dos maiores prazeres que ele teve, que era ter participado da ressurreição do seu mestre Jesus. E a sua maior esperança menciona isto na carta de Efésios, para aqueles crentes daquela região. E a ressurreição de Jesus, ela não foi assim como a experiência de Lázaro, que voltou à vida. Está lá em João capítulo 11, versículos 43 a 44. Lázaro ele foi ressuscitado da sepultura, mas acabou morrendo novamente. E ele aguarda no seu sepulcro para ele voltar a viver, dependendo da ressurreição de Jesus na sua segunda vinda, quando o seu mestre fará e terá o prazer de ressuscitá-lo novamente. Já Jesus ressuscitou dos mortos, ele permaneceu vivo, ascendeu aos céus. Sua vitória sobre a morte e seu corpo glorificado dão-nos a certeza de que ele não apenas está conosco hoje, atuando na nossa vida, mas de que um dia todas as coisas serão renovadas para todos nós. E o apóstolo Paulo, para os crentes de Éfeso,
em sua carta, ele celebrou, né, a exaltação de Jesus que subiu aos céus. E ele menciona, Paulo, que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, no trono do tabernáculo celestial, onde definiu bem a posição de Cristo em relacionado ao Deus Pai, à sua direita, ou seja, nos lugares celestiais, que fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 20. E assim Paulo termina a sua oração apresentando o infinito poder de Deus, mostrado na ressurreição do seu Filho Jesus, mostrando aqui o terceiro tópico, né, de sua carta, para a devida compreensão de que esperava, né, que os crentes, os efésios, né, tivessem pela atuação do Espírito Santo, ou seja, a imensidão do poder de Deus que exercia a favor dos cristãos e fiéis. E por isto que em sua fala, Paulo iniciou mencionando dois eventos assim, importantes da história da salvação, mostradas, né, pelo poder divino, que são a ressurreição de Jesus e a exaltação de Cristo ao trono do cosmos ou tabernáculo celestial. Paulo, em sua carta, ele precisava desmistificar da mente dos efésios, deixando bem claro que a crença na ressurreição de Jesus, ela é inegociável para a fé cristã no caso, né? Em 1 Coríntios, lá, 15 e 14, menciona sobre isso. Que isto, né, é a base e a nossa única esperança de remissão. E Paulo nos diz, olha que ele nos fala para nós: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E a ressurreição e a ascensão de Cristo de forma corpórea, como aquele que venceu, né, a morte, é a garantia da vida eterna aos que são de Cristo na sua vinda, né? Na sua segunda vinda. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. E a humilde declaração do apóstolo Paulo, ao dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo, que ele menciona lá em 1 Coríntios 15, 10, isto introduz a sua defesa de que, ao pregar sobre a ressurreição dos mortos a todos os crentes, não está faltando sobre uma opinião própria, né? Mas sim inspirado pelo Espírito Santo. Era isto que Paulo queria passar em sua carta aos Efésios. E Paulo queria ensinar, né, que Jesus ressuscitou para todas as pessoas, e que aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor devem aguardar a grande e futura ressurreição para a vida eterna na segunda vinda de Cristo, que fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 e 23. E assim, porque Jesus ressuscitou após a morte na cruz e ascendeu aos céus, podemos contar com as suas bênçãos, né, do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo na nossa vida. E a vitória de Cristo, né, sobre a morte nos otorgou participantes com Ele da recompensa, né, quando vier no fim. E Ele destruirá o último inimigo, que é a morte, que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. E finalmente todos nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala da imagem de Deus fazendo Cristo, né, sentar à direita do Pai, que está lá em Efésios 1:20, ali ele extraiu do Salmo 110, versículo 1, que é a passagem do Antigo Testamento, que é a mais citada no Novo Testamento. A exaltação de Cristo ela é bastante destacada no livro de Efésios. Os crentes estão assentados em Cristo, nas regiões celestiais. Além disso, né, o apóstolo Paulo se referiu
a ascensão de Jesus como um prelúdio para a sua obra de encher todas as coisas e conceder dons à sua igreja aqui na terra, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 8 a 11. No momento que Jesus ressuscitou, foi mostrado ao mundo o seu poder infinito. Afinal, Cristo ele é onipotente. E com isto ele venceu a morte, ascendendo aos céus. Ele foi entronizado, por Deus Pai à sua direita. E a ressurreição de Cristo nos possibilitou a proteção de Jesus, porque ele passou a ser no céu o nosso advogado e o mediador entre Deus e os homens, onde nós obtemos o seu governo, a sua direção para a nossa igreja, que nós frequentamos, obtendo assim clareza da verdade que são as Sagradas Escrituras. E com a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, foi garantido a ressurreição de todos aqueles que morreram com fé no seu Senhor e Salvador, uma garantia de que todas as pessoas que nós amamos e que morreram em Cristo serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus. E assim Deus, através da ressurreição de Jesus, nos possibilitou nós termos assim sabedoria, entendimento e conhecimento do maior sacrifício de Jesus pela humanidade. E nos fez nós termos assim um relacionamento mais íntimo, mais grandioso com Cristo. E por isso assim que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, e nós nos batizamos por imersão, ali nós celebramos a morte, a ressurreição de Cristo, mostrando uma nova pessoa, que estamos unidos a Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus somente como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, sabe manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o poder de Deus, através do Espírito Santo, começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ser uma nova criatura. Você passa a pensar diferente das coisas que as pessoas pensam no mundo, E às vezes coisas simples, E ali você está participando do poder da ressurreição de Cristo, E tendo a oportunidade da grande volta de Jesus receber essas bênçãos, E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.